Fala, galera do Madse VA Podcast. Agora sim acertei a introdução. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui de novo, mais um episódio. A gente já estava com saudade de gravar, né? A gente espera um mês para trazer episódio, para gravar e sempre fica naquela ansiedade. Qual vai ser o próximo episódio? Que tema a gente vai conversar? Quem vai ser o convidado? E vocês já estão vendo aqui, ó, galerinha, se vocês quiserem olhar para aquela câmera ali, ó, para o pessoal ver vocês, o nosso elenco de hoje. Um formato diferente, a mesa numa posição diferente, mais ao estilo podcast tradicional. Fer, e aí, gostou do nosso novo formato aqui, do nosso novo layout? Cara, a gente está cada dia mais profissional, né, cara? Coisa linda de se ver. Sejam bem-vindos aí, pessoal que está assistindo, pessoal que está ouvindo no Spotify, em todas as plataformas, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui, Dinho. Estamos aí nesta boa obra. É isso aí, né? E não vamos parar. Não pare, galera. Pegou? Não pare. Rafa está aqui também. Rafa não esteve presente no último episódio. O que está acontecendo com você, Ela Rafa? sentiu falta do sempre Rafa. um prazer Não, estar aqui, Rafa, muito não, bom. cara, não acredito. Não, agora acabou o semestre na faculdade, agora tá tranquilo. Agora tá de férias. Agora dá pra Rafa. gravar de boa. Se quiser vir todo dia, o Rafa vai estar aqui. Agora tá... Vocês vão enjoar de ver a carinha do Rafa agora, mas o Rafa voltou, né? E sempre trazendo, pontuando. William, você que é o nosso convidado, o Rafa ele é conhecido pelas perguntas difíceis. Mas nós pedimos para ele maneirar um pouquinho. O Fernando, que é professor de escola dominical, sofreu muito com isso, cara. Sofreu muito. O Rafa fazia umas perguntas, o Fernando falou, cara, que questionamento é esse? Não, e olha só, parece que o jogo virou agora, né? É verdade. Por quê? Porque agora ele dá aula na escola dominical, né? O Fernando só Agora fica, tem que responder também. que pergunta eu vou fazer É pro mais Rafa? Mas, gente, tá aqui o William, nosso coordenador da regional. Mano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ele falou que estava um pouco nervoso, mas a gente conversou com ele, tranquilizou ele um pouco antes. Mano, seja bem-vindo, cara. Amém, obrigado. Paz, galera, paz a todos. Paz, Fer, paz, Rafa, Dinho. É um prazer estar aqui com vocês. Um pouco, você minimizou bastante aí, mas a gente estamos um pouco ansiosos, né? Quase nem dormi, hein, Fer, depois do convite. Mas vai ser benção, tenho certeza. Com certeza. Mano, a gente faz uma coisa aqui no começo para a galera que ainda não te conhece. Olha para aquela câmera lá que vai cortar em você agora e se apresente para o pessoal, fale aí seu nome, sua esposa, sua família, de onde você veio, qual igreja você está congregando. Beleza. Vamos lá, né? Vamos tentar. Paz, galera, então, mais uma vez, né? Meu nome é William, tenho 33 anos, sou casado com a Jéssica, pai do Mateus, pai da Cecília. Nós servimos a Deus ali na congregação do Bairro Novo 1, que faz parte dessa regional maravilhosa, a qual aprove Deus, né, Fer? Né, estamos com esse desafio nesse ano aí e tem sido bênção, né? Nós sabemos que tudo isso faz parte de um chamado, de um propósito de Deus para nossas vidas. Para quem não sabe, eu vim lá a gente tem um costume de brincar, eu vim lá da terrinha, vim lá de Foz do Iguaçu, né? E por incrível que pareça, a primeira igreja que eu vim, quando eu cheguei em Curitiba, foi na Vila Americana, né? Meus pais congregaram aqui por 8 anos e eu quase fiquei aqui, porém eu fui para lá, depois tive um tempo lá, retornei aqui, né, na Vila Americana, ficamos aqui quando eu casei, né, com a Jéssica era daqui, e estamos lá servindo ao Senhor. Fazemos parte, né, do corpo de obreiros, sou cooperador da Casa do Senhor, também líder dos jovens lá da congregação local e estamos aí sempre, né, servindo a Deus, onde quer que Deus nos chamar, nos levar, nós estamos indo com maior alegria. É interessante você falou, né? Você saiu de Foz do Iguaçu, veio para Curitiba, esteve um tempo aqui em Vila Americana, foi para o Bairro Novo 1, voltou, foi. Às vezes, por exemplo, eu nasci na Vila Americana e estou até hoje, 22 anos, então eu não consigo imaginar como que é mudar assim, até de uma cidade para outra, para me adaptar. Como foi para você esse processo? Foi tranquilo? Foi mais difícil vir de uma cidade menor para a capital? Sim. E se adaptar? Na verdade, assim, a dificuldade ela sempre existe, né? Toda mudança ela traz alguma dificuldade, né? Porém, toda mudança traz algo bom para a nossa vida também e
principalmente de um crescimento, né, em experiência como pessoa, experiência de vida, e como a gente somos cristãos, quando você se muda de uma igreja para outra, também há uma experiência na vida espiritual, né? Em tudo Deus, nada acontece em vão, tudo Deus tem um propósito, e às vezes no decorrer a gente vai descobrindo aquilo que Deus tem para nós. Eu sofri um pouco, com certeza, porque a vida no interior, né, por mais que somos jovens, quando eu cheguei eu estava na fase da adolescência para a juventude, mas porém de uma região para outra muda os pensamentos das pessoas, o conviver das pessoas, e tem todo aquele ciclo de amizade, né? Porém eu cheguei aqui com 16 anos, então eu deixei todos os meus amigos que eu tinha, que eu desde, né, da infância a gente cresceu junto, brincando na rua. Nossos pais iam no ensaio do coral, a gente ia para brincar lá na igreja, de esconde-esconde, nos corredores, atrás do banco, lá fora, enfim. Então, tinha toda aquela galera que fazia parte da minha vida e um novo ciclo, né? E eu tive um pouco de dificuldade. E eu fui, meio que me travei também, Dinho. Quando eu cheguei aqui, eu ficava com muita vergonha, sabe? Eu tinha até vergonha de falar com as pessoas, porque era meio jecão, né? Falava as palavras meio erradas e trocava e tal. Então, foi meio complicado um pouco de início, né? Mas, ao pouco, a gente foi fazendo amizade, graças a Deus. E, assim, a gente foi ficando um pouco mais tranquilo, as coisas foram facilitando e tudo, Deus estava no controle de tudo. A gente também, eu tive a experiência de trabalhar, né, primeiro serviço, né, de ganhar um dinheirinho, de poder sair. Juntou aquela fase de poder sair com a galera, de ir no cinema lá em Foz. Meus pais, né, meio que me prendiam, porque a cidade é tanto meio perigosa, né? E Curitiba, aí a gente já foi mais se soltando, a galera de sair no cinema, curtir com a galera um filminho em casa e tal, todo esse processo também veio junto. Legal o que o William falou, que às vezes a gente tem uma certa resistência para a mudança, né? Tipo, não, vai mudar, vai ter uma dificuldade, vai ter um problema, eu vou passar ali uma aflição, não sei, eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente. E o William falou uma coisa que é muito interessante, que a mudança, ela não somente traz uma coisa ruim, algo difícil. Toda mudança, ela traz algo de bom. Cara, e se a gente souber entender isso, se a gente souber enxergar o lado bom da mudança, cara, faz toda a diferença, né? A gente tira o foco do problema, a gente tira o foco da dificuldade e a gente coloca o nosso foco no que está sendo bom para nós. E a mudança, ela vai gerar desconforto? Vai, mas ela vai trazer um bem para você, vai fazer você crescer, vai fazer você se desenvolver, vai fazer você conhecer novas pessoas, ter acesso a novas oportunidades, né? Você começou a trabalhar, cara. Sim, você se força a perder uma timidez, até que ele falou, sim, né? Uma dificuldade. Cara, show de bola, show de bola. Foi bem complicado no início, né? Mas cara, faz parte do processo. E assim, eu vim tudo entusiasmado quando a gente veio, porque, cara, é capital do estado, né? Então, tipo assim, você fica feliz, poxa, cara, eu vou morar na capital e tal. Eu era tão jecão, cara, porque, para você ver, o que eu fazia de início quando eu cheguei em Curitiba, que eu admirava, o centro de Curitiba. Para quem não conhece, Curitiba é linda, cara. Curitiba é top. Hoje em dia, se você falar, você trocaria Curitiba por outra cidade? Não. A resposta é não de imediato, cara, porque eu aprendi a amar essa cidade, eu aprendi a amar esse lugar, porque foi aqui neste lugar que aconteceram muitas bênçãos da parte de Deus, né, na minha vida. Eu fui me entender por gente, aqui eu sonhei muitas coisas lá atrás e hoje em dia se concretizaram. Então, tipo assim, cara, a experiência foi gigantesca, né, da parte de Deus para minha vida. E eu chegava lá no centro, lá em Foz não tem muito prédio, né? Uhum. Hoje em dia, agora tem um pouco, mas na época que eu morava não tinha. E eu chegava lá no centro, cara, e eu ia lá no centro e ficava olhando, cara, as marquises dos prédios assim e tal, e olhava, cara, eu achava aquilo incrível. Achava lindo, cara. As calçadas, né, com aqueles desenhos assim nas pedrinhas e tal, né, da Araucária e tal, a 15 e tal. Eu achava, cara, tudo lindo, incrível, cara. Eu gostava de ir no centro só para ficar olhando cada detalhe da cidade. Então, tipo, eu aprendi a amar essa cidade, aprendi a amar este lugar, né? E é interessante, né? Imagino você saindo na fase da adolescência para a juventude
Você falou, você tinha seus amigos, teve que largar Sim. de todo mundo e conhecer gente nova. E aí, o problema, às vezes, da gente se apegar somente em pessoas, cara, é isso. Você sai de um lugar onde você está acostumado, está numa convivência onde você está confortável, e você vai para um lugar onde você não conhece ninguém. Talvez, se você tivesse apegado nas pessoas, você poderia não estar aqui hoje com a gente, né? Mas o foco era outro, né? Você tinha um foco em Jesus, você veio para a igreja, mesmo não conhecendo as pessoas aqui, você enfrentou, você foi com o foco no que é realmente importante, que a gente deve focar. E hoje você está aqui, fez as amizades, hoje você já vive nessa cidade há tanto tempo, está tudo bem, mas talvez se não tivesse tido esse processo lá no início, você não estaria aqui hoje, né? Sim, são 17 anos já, né? Aqui em 17 Curitiba, anos. né? Eu cheguei aqui em 2005, né? 17. Era né? tudo mato. Na verdade, quando eu ouvia falar muito lá em Foz do sítio cercado, né? Do bairro que a gente mora. E eu era tão jecão que eu imaginava um sítio cercado mesmo. Eu não sei por que chama-se de cercado. O meu pai fala que era tudo mato, na minha mente era isso também. Era um sítio gigante aqui que foi virando cidade. né? Com certeza. Eu gosto muito de ir conversando assim e tirando lições, né? Uma segunda lição aqui que a gente pode tirar dessa conversa, e é algo que eu senti aqui, cara, foi dar valor às coisas. Porque quando alguém vem de fora, quando alguém não está acostumado com o ambiente aqui de Curitiba, acha a cidade muito bonita, que nem ele comentou. Nossa, as marquises, as pedrinhas lá na calçada com a araucária, cara. Não tem sujeira na rua, cara. É Cidade coisa que a limpa. gente aqui, Nem repara. não repara, cara. E qual que é a lição que a gente tira? Dar valor nas coisas, cara. Porque se a gente está num ambiente, a gente tem a tendência enorme de não dar valor naquele ambiente que você está, no lugar que você está, na cidade que você está. E a gente precisa dar valor nas coisas, cara. Eu falei por mim, tipo, eu era um curitibano que nunca tinha ido no Jardim Botânico até um tempo atrás. Ô, louco. Sério, cara. Sério, eu nunca tinha ido. Eu fui no Jardim Botânico faz, acho que uns 4 anos, 5 anos. E eu não tinha ido no Jardim Botânico. Todo mundo que vem para Curitiba, a primeira coisa que faz, acho que ele desce lá na rodoviária e vai direto para o Jardim Botânico tirar foto. Verdade. Vai do aeroporto, lá em São José, vai no Jardim Botânico. E eu que morava aqui eu já estou com 34, fui conhecer o Jardim Botânico com 29 para 30 anos, cara. Meu Deus, A gente não dá valor, cara. verdade. A gente não dá valor, seja na cidade que a gente mora, seja na igreja que a gente serve, seja na... Cara, isso daí é uma... Às vezes você precisa ou vir de fora, ou você precisa conhecer um outro lugar para você valorizar, às vezes, o que você estava antes, né? Aham, exatamente. Esse tempo atrás, eu fiz uma viagem com a minha família, fomos para uma cidade, e eu também tinha esse mesmo sentimento, assim, era indiferente para mim, não era, Curitiba é maravilhosa, não, mas também não odeio, era aquela sensação de indiferença. Aí eu fiz essa viagem e vi como... Cara, era totalmente diferente. Eu não me senti nem confortável no lugar que eu estava, assim, porque eu falei, nossa, a nossa cidade é tão bonita, tem tanto detalhe bonito, tem tanto lugar para eu visitar lá, que aqui onde eu tô, eu tive que vir de longe para olhar e falar, não tem nada. Não tem nada, não é igual o lugar onde eu tô. Daí quando eu voltei, eu falei, não, vou reparar mais nos detalhes, igual o William falou, igual você falou. E é verdade, cara. Isso que ele falou de gostar de ir pro centro, achar legal e tal, comigo, desde criança, já foi completamente ao contrário. Eu nunca gostei de ir pro centro. Nossa. Você é o da cidade de pequeno, então? É ou porque, não? desde criança, quando falava em ir pro centro, eu já pensava em andar muito, em ter que entrar em loja de roupa, que eu sempre... Nossa, nunca gostei de entrar em loja de roupa e ficar experimentando roupa tipo, com a mãe. Nossa, Cara, muito quer ver a cansado. experiência que eu tive quando Nunca eu andei de gostei. articulado, cara. Articulado foi, cara, pra mim a primeira vez foi top. O cara ficou... o cara curtiu do rolê no México. Mas é Da verdade. Circular Sul, cara, é massa. Mano, mas falando agora da área ministerial, né? Hoje você está como coordenador da regional. Fala pra nós, você esperava? Em algum momento passou na sua cabeça, depois de tudo isso que você passou, que você ia estar nesse lugar hoje? Mano, assim, ó, você me perguntando, chegou até a arrepiar aqui. Assim, Dinho, eu fui entender de chamado, ministério, há pouco tempo atrás. Apesar de ter
em toda a minha vida, ter experiências com Deus, porém, eu não tinha o discernimento que era Deus que estava falando comigo. Então, eu tinha visões, eu tinha sonhos, né? Deus me mostrava em muitas coisas, muitas visões, questões da chamada, do ministério. Às vezes eu me via pregando em cima de um púlpito, mas eu não entendia. E às vezes vinha do nada, assim, eu estava fazendo algo aleatório e de repente Deus mostrava para mim. Porém, eu achava que era algo da minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, cara, o que eu estou pensando? Isso, o que está vindo isso? E depois que, em 2015, né, a gente congregava aqui na Vila Americana, e o que me atraiu para isso foi a música, né? Eu sempre, desde pequenininho, sempre amei a música, né? Os instrumentos, eu cresci em volta, meu cunhado era maestro da banda desde quando eu era pequeno, minha irmã tocava, meu irmão tocava, então eu cresci sempre estando nos ensaios, no culto, sentado no meio da banda, então eu amava isso, eu gostava disso, e sempre eu tinha o desejo de ser um músico. Antes de eu vir de Foz para Curitiba, eu fiz aula de música lá e eu estava quase que tocando. Aí a gente veio para cá, fiquei um tempo parado e tal. Aí, o que me levou para lá, para o Bairro Novo, foi uma oportunidade de eu ter um professor que me ensinou, né, um maestro, o Cristiano. Até vou mandar depois o link para ele, um abraço para ele, né? Cara, ele me incentivou. Fala o nome dele, o nome? Cristiano Michelin. Cara, um amigaço mesmo, me ajudou muito. Então, Cristiano, deixe seu comentário, curte aí, compartilha. Mano, então, tipo assim, ele me ajudou muito, não só na música, em questão de ministério também. Sempre, cara, me trocando experiências, sabe? Me dando conselhos. E aí eu fui entendendo, cara. Quando eu cheguei na igreja... E eu só interrompendo, olha só que interessante. Às vezes a gente pensa em ministério e a gente fala, não, um pastor vai me discipular, ou um líder do grupo vai me discipular, e no caso foi alguém relacionado à música. Sim. Pelo menos para mim, é algo sim, cara. mais É diferente, né? É diferente, cara. A gente não está acostumado que a ver bênção, isso. que bênção. E assim, aí eu comecei, né, lá, tal, fazendo aula de música lá, já sabia alguma coisa e tal, e ele foi, cara, me ensinando e tal, e sempre me incentivando, cara, sempre me incentivando. E daí ele começou a me convidar e tal, e eu comecei a participar, né, ensaio do coral, fui no ensaio do coral, comecei a participar. Cara, era algo que eu tinha desejo de cantar no coral da igreja. Só que eu sempre tinha aquela vergonha, eu travava, sabe? E eu comecei a cantar no coral. E tudo começou ali. Então, eu comecei ali aprendendo, né, a música. Daí, logo em seguida, rapidão, já fui para a orquestra, sem entender nada. O primeiro ensaio, cara, eu fiquei perdido. Nem sabia o que eu estava fazendo no ensaio. Para você entender. Como eu toco trombone de vara, daí só para os irmãos acharem que eu estava tocando, eu mexia a vara do trombone ali, cara. E fazia uma careta, assim, para fazer de quando estava fazendo força para soprar, mas, na verdade, eu não estava, sabe? E foi ali, a gente foi se achando, se encontrando. E daí eu comecei a ajudar no coral, cara. Às vezes a gente cantava lá na frente, tinha que organizar as pastas, e eu comecei ali, organizando as pastas, sabe? Organizava as pastas, era a voz do baixo, do tenor, do contralto, do soprano. Então, tudo organizadinho e tal. E aí, a hora que a gente ia lá na frente, a gente distribuía. Às vezes, arrumava as cópias dentro da pasta. E eu comecei ali. Tudo começou ali, né? Mas, na verdade, eu já tinha sempre Deus dando aquelas visões e falando com a gente. E até então eu não entendia. E daí a gente começou a ajudar nas questões de preparar congresso, festas e tal na igreja. E de repente Deus começou chamando a gente para mais perto, né, do ministério. E aí a gente foi começando a perceber que Deus tinha algo grande na nossa vida, né? Que a gente sempre ouve Deus usar algum irmão, alguma irmã, e chega, entrega para você e fala, Deus tem algo grande para você na sua vida, Deus tem um plano grande. Aí você fala, é clichê, cara, isso daí, o irmão deve falar isso daí para todo mundo, mas não é real. Deus tem algo grande para nós, Amém, que somos filhos dele. Então, cara, e eu comecei a entender isso. E daí, de repente, quando a gente se viu, a Jéssica sempre teve o desejo de trabalhar com o departamento infantil. Desde quando a gente namorava, ela sempre falava, eu tenho vontade e tal, né, de cuidar das crianças, ajudar a falar nisso, né? Um beijo, Jéssica, meu amor. Se não mandar o beijo... Meu Deus do céu, cara. Ruim, né? O episódio não vai pro ar. Você foi num podcast e nem falou meu nome. Cara, a Jéssica é incrível, é uma pessoa incrível que tem, nossa, companheira mesmo, tem me ajudado em... Nossa, eu fico surpreso mesmo, cara, da força, determinação. Então, mas voltando lá, aí a gente começou a auxiliar nas crianças, departamento infantil, começamos a ajudar ali e tal, e tal. E a coisa foi pegando, foi crescendo
criando forma, né, cara? Aí eu fui entendendo que era questão de ministério chamado. E nisso, eu sempre conversava com o meu maestro. Cara, ele era uma das pessoas que me ajudou muito, sabe? Eu contava as experiências que tinham acontecido, que Deus me mostrava e tal. E daí ele foi, cara, sempre, sabe, me ajudando ali, eu fui entendendo. Aí, de repente, a gente começou também a dirigir os cultos nas quarta-feiras. Meu irmão convidou a gente para dirigir os cultos. Culto da Vitória, cara, é uma responsabilidade muito grande. Culto de libertação. Cara, eu tinha assim, um receio, porque, na verdade, todo chamado de Deus, Dinho, para a gente que é novo, ele causa às vezes uma dúvida, um medo que nós temos, né? Às vezes a gente tem medo de crescer e a gente perde a oportunidade de crescer na presença de Deus. E aí, cara, eu com muito medo, mas fui, sabe? E eu fui. E daí a gente começou ali e tal, ficamos 1 ano e 7 meses, 8 meses ali no culto da Vitória. E de repente Deus me mostrou em visão, né, a questão dos adolescentes. Depois veio o convite, né, de cuidar dos adolescentes, depois veio os jovens também. E é assim, você falar, cara, você esperava ser um coordenador regional da UMADS, assim? Eu esperar 100% não, mas eu entendia que Deus tinha algo grande para a minha vida e para o meu ministério. E isso, para mim, é um privilégio. É algo grandioso da parte de Deus para a minha vida. Não me sinto capacitado, porém, eu estou sendo capacitado por Deus, né? Então, eu e o Fer, a gente conversa, às vezes troca umas ideias aí e tal, mas, cara, é um aprendendo com o outro, a gente aprende com outros líderes que fazem parte da regional, né? Então, e Deus vai dando graça, cara, e o nome do Senhor vai sendo glorificado e o trabalho vai dando resultado, graças a Deus. Amém. Ai, meu Deus, deu até medo quando você... Do Rafael. Lá vem. Você comentou, né, que veio lá de Foz, ainda com muita vergonha, não sabia falar direito e tal. Como é que foi as primeiras experiências falando no microfone, falando no púlpito, pregando? Meu Deus. Como é que foi isso? Mano, o Fernando falou isso para mim uma vez. Desculpa interromper. Um dia que eu ia pregar, eu não estava muito bem. Eu não estava passando muito bem. O Fernando falou, mano, um negócio ali, quando você sobe ali para falar, cura tudo, cara. Passa, você não sente nada. Eu fiquei aqui, preguei meia hora, falei, mano, eu não senti nada. Depois voltei a tossir. Mas passou cara, rápido. É um negócio, olha, passa rápido. Passa muito e rápido. realmente verdade. é especial. Na verdade, assim, mano, deu muito nervosismo, né? Até brincando, só dos irmãos com o Pai do Senhor. Não foi bem assim, mas foi quase. Mas, assim, depois a gente virou meu amigo, né? É meu amigo o microfone agora. A gente foi ficando íntimo e tal. Só que, assim, ainda tem, né? Ainda o nervosismo a gente sempre tem. Você subir num altar de uma igreja, mano, além de ser um privilégio, é uma responsabilidade muito grande, porque você vai falar para a noiva de Cristo, né? Você vai falar para a igreja do Senhor. Então, a gente fica, meu Deus do céu, né? Mas, assim, eu falei muitas palavras erradas, o povo riu de mim, às vezes demora, vinha a palavra na mente e tal, né? Até conciliar. Mas aí a gente vai pegando assim as manhas, assim, sabe? Teve um diácono aqui na igreja, o Itacir. Uma vez, depois que eu ministrei, eu tive a oportunidade de falar com ele. E daí eu comentei com ele que quando eu estava aqui ministrando, as pernas estavam tremendo, né? Meu Deus. Tava aquele peso, aquela responsabilidade que você está falando para a noiva, está falando para a igreja e tal. E daí ele falou assim, é isso aí, Fernando, muito bom. É muito bom sentir isso, você ter essa sensação de responsabilidade, a perna está tremendo ali, né? A boca seca. A boca seca. É muito bom, porque se você não se sentir assim, aquele que não se sente assim, ele está entregue a qualquer coisa. Sim. Ele tá sujeito a qualquer coisa. Então, ou seja, está falando por falar. E não é esse o propósito de quem se utiliza do altar, do microfone, para ministrar a igreja, né? E quando você tem essa sensação,
essa responsabilidade. Eu estou falando para a noiva, faz toda a diferença. Você está dando a devida importância, a reverência né? necessária para falar, o temor. Sim. E daí você não está entregue a qualquer resultado, sim. porque você está tendo compromisso. Sim. E no momento que você tem compromisso, o Espírito Santo ele vai te usar da maneira como for. Ele vai. Aí não é mais você que vai falar. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai ministrar aquilo que ele colocou no teu coração para aqueles que estão ouvindo. E aqueles que estão ouvindo terão uma revelação do Espírito Santo de Deus acerca do que está sendo falado. E a experiência ela é incrível, né, cara? Muito incrível como que Deus Você faz falou, as coisas. eu achei interessante porque você com esse sentimento de que, não, eu não sou capacitado o suficiente, mas é Deus que me capacita. Eu acho que a gente tem que manter esse sentimento sempre. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Sim. Isso vai fazer com que a gente mantenha aquela humildade, né? A gente mantenha aquela submissão de que realmente é Deus quem fala. Quando a gente está no altar, a gente está se colocando à disposição para ser usado, para ministrar, para falar. Mas é Deus que está falando, né? E aí eu acho que quando a gente tem o sentimento de eu não sou capacitado, mas Deus me capacita, vai dar esse nervosismo, vai dar esse frio na barriga, esse tremor nas pernas. Mas é um nervosismo bom, como o Fernando acabou de falar. Você entende que você vai totalmente na dependência de Deus, né? Não é por você. O que você tem não é teu. Foi Deus que deu. Foi Deus que te criou. Então, é assim sempre. Foi Deus que revelou aquilo que Ele quer falar. Então, e é incrível quando você abre a Bíblia, você, por exemplo, você é convidado para pregar. Acho que todos aqui pregam, né? Ou lecionam. Eu leciono, só não. Receba, irmão, em nome de Jesus. Vai chegar isso. Para quem leciona, para pregar é um pulinho, né, Fernando? Mas assim, é incrível a experiência de você preparar uma palavra, ou que seja, uma escola dominical. Cara, você abre o texto ali e o Espírito Santo vai te revelando coisas, cara, que você fica impressionado. Cada aula, cada mensagem é uma experiência nova. Isso é incrível, mano. E não tem nada na vida que pague por isso, por esse momento, por esse privilégio, por essa experiência. O sentimento depois que você prega ou que você leciona, não sei vocês, mas é um dos melhores sentimentos que tem, cara. É uma mistura de alívio com alegria. Meu Deus, né? como que pode eu tão falho, tão pecador, ter sido usado aqui para que Deus falasse para a igreja, né, cara? É a sensação e o entendimento do que é ser um canal de bênção. Eu tenho essa sensação, sabe? Não sou melhor que ninguém, pelo contrário. Eu vejo muitas pessoas bem mais capacitadas do que eu para estar onde às vezes a gente está ou para fazer o que a gente faz. Porém, nem todo mundo se coloca na brecha, né? Então, assim, a sensação é, primeiramente, de graças a Deus passou. Porque quando Deu tudo certo. eu não sei com vocês, mas quando eu sou convidado, por exemplo, se é um culto que a gente dirige, eu já fico nervoso, já fico ansioso. Então, já fico a semana toda meio ansioso, mas quando chega no dia, piora. E quando vai chegando as horas, vai aumentando aquela ansiedade. Quando é para ministrar, é pior ainda. Cara, me dá dor de barriga, me dá ânsia de vômito, me dá... Cara, eu não consigo comer, às vezes, dependendo da situação, às vezes até para dormir eu não consigo, eu fico bem ansioso. Então, depois você entende tudo, né? Como que Deus faz as coisas. Então, a sensação é de alívio, poxa, né? Graças a Deus, um dever cumprido, né? E uma missão cumprida, porque pregar, ministrar, ou seja, dirigir um culto é uma missão, né? Então, é uma mistura de sentimentos, de dever cumprido e outra, de você entender, cara, que Deus te usou para abençoar a vida de alguém. Às vezes você nem sabe, mas pessoas foram quebrantadas pelo Espírito Santo, Deus te usou para entregar uma palavra a qual, às vezes, um irmão, uma irmã, há muito tempo atrás, vem pedindo para Deus uma resposta, e através da sua vida, Deus te usou. Isso é incrível, cara. É um privilégio, eu me sinto grato a Deus, pelo que Deus faz, como que Deus faz, e é aquilo que você falou, não é pela gente. Depois você para assim, você fala, nossa, cara, que top, mano. Deus é maravilhoso. Eu já tive 2 experiências assim. Uma delas foi numa ministração que já tinha deixado a liderança dos adolescentes, já estávamos com jovens, e o líder dos adolescentes pediu para que eu ministrasse no culto deles, né? E durante a preparação ali para a mensagem, buscando de Deus algo para falar para os adolescentes, eu tive um direcionamento muito claro do Espírito Santo, assim, que era para ministrar sobre o Espírito Santo e que Deus queria batizar com o Espírito Santo naquele dia.
E eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade, cara. Porque, né, como é que eu vou falar isso? Querendo ou não, é algo que, por experiência própria, é algo que vem geralmente da liderança, vem geralmente do meio que eles estão vivendo, daquilo que eles estão vivendo no momento. E dificilmente alguém vai chegar assim do nada, já não estava mais acompanhando de perto as atividades, chegar, vai pregar sobre aquilo e vai acontecer algo. E eu falei assim, não, Senhor, se você está falando, se o Senhor está falando para mim, eu vou fazer. E eu ministrei sobre o Espírito Santo, chamei eles para vir aqui na frente e oramos e tal. E nada. Visivelmente, nada. Sim. E daí eu fiquei, tá bom, Senhor. Amém. Fica aquele sentimento, poxa, acho que nem era para ser, Pois né? é. Nem devia ter pregado. Fica aquela dúvida, né? Fica, cara, fica. Eu achei Natural. que o senhor ia fazer. Será que era eu que pensei? Sim, vem naturalmente que esse na tipo verdade- de pensamento. Na verdade, a gente cria expectativas em cima daquilo Com que Deus certeza, revela pra gente, né? Com certeza. E daí, na semana seguinte, isso foi numa sexta, no outro sábado, 7, 8 dias depois, veio uma irmã falar comigo. Irmão Fernando, Pai Senhor. Eu falei, Pai Senhor, irmã, tudo bem? Ela, tudo bem. Deixa eu te contar uma bênção. Você pregou no culto dos adolescentes, né, na semana retrasada? Eu falei, preguei, irmã. Deixa eu te contar. O Gabriel, ele veio, quando você chamou para ir na frente, o Gabriel, ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E quando você chamou ele chamou os adolescentes lá na frente, ele foi. E depois ele chegou em casa me contando que ele falou outras línguas. Ele foi batizado naquele dia. Nossa, naquela hora eu comecei a chorar, cara. O olho encheu de lágrimas, assim, comecei a chorar, tipo, Senhor, Deus é fiel. Deus é fiel, cara. Sim, E na outra questão também, esses dias a gente estava preparando o culto. Eu falei assim, e novamente aquele sentimento, vai para a igreja e faz um culto relacionado a milagres. E a gente foi. Culto de milagres, temática de milagres, testemunho de milagres. Final do culto, chama a galera para frente, vamos orar por milagre. E um menino que tinha chegado na igreja, chegou assim, eu perguntei como que ele estava. Ele falou assim, tô mal, não estou muito bem, estou muito mal da garganta e tal. E daí eu falei assim, você vai ser curado em nome de Jesus. Daí hoje é curso de milagre. Falei bem assim para ele. E com aquela convicção, né? Então. Beleza. Final do culto, chamou todo mundo para frente. Mesma coisa, oramos ali e tal. E Glória a Deus. nada. Nada. Nada Mas- no momento. Né? No momento. No dia seguinte, mandei mensagem para todo mundo agradecendo lá do culto. E daí ele falou, irmão Fernando, só para você saber, aquela hora que você chamou para frente, você falou ser curado e eu fui. Não estou mais sentindo nada, está tudo bem, acordei muito bem, fui curado, eu tenho certeza que foi lá no culto. Então, cara, sobre essa sensação, né, de se colocar à disposição de fazer a obra, de dar uma palavra, ministrar uma palavra, é uma responsabilidade muito grande, mas mais do que isso, é Deus que está fazendo, é Deus que está falando. Você é um instrumento nas mãos dele, você é um vaso que vai ser enchido da presença de Deus, e é ele que faz, é ele que tem o controle, e se colocar na disposição, né, se colocar no centro da vontade de Deus, se dispor a fazer, que nem o Isaías, né, lá no Antigo Testamento, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para quê? Não sei, mas estou aqui. Mano, é o olhar de eu estou à disposição, eu quero servir para o reino, seja onde for, né? Seja ministrando a palavra, louvando, ministrando a oferta, dirigindo o culto. Aí você falou, né? Dá nervosismo para dirigir Lavar o culto. banheiro, já lavei Lavar banheiro banheiro. várias vezes, mano. Cuidar do estacionamento, mas já ouvi gente falando, já ouvi depoimento de, tipo, nesse culto fulano só ministrou oferta. Não, ele estava servindo. Tá servindo. Estava servindo. A gente aqui está fazendo podcast, vocês só vê aqui os 4 falando, mas tem o Paulo cuidando do som, tem o Vini cuidando da mídia, tem toda uma equipe por trás, tem o Amarildo que abriu aqui, né, um dia de semana, num dia de trabalho, veio aqui, esteve à disposição, não está aparecendo,
mas está trabalhando, né? Tem a mesma importância do que nós estamos falando aqui. Então, você se colocar à disposição para servir, seja onde for, envia-me a mim. Onde precisar, onde eu tiver que ir, que eu esteja lá. Acho que é um sentimento que a gente tem que ter no nosso coração. Né? Uma coisa que eu peguei para mim, de um tempo para cá já, né, desde os adolescentes, comecei assim, quando você é criança, até ali o começo da adolescência, você tem vergonha, né, de fazer as coisas. Ora aí, Rafael. Eu não quero orar. Ora aí, Não, eu não. Não, manda outra. Orar em público, em voz alta. Você fica com vergonha, fica negando de fazer as coisas, não quer que te escutem, mas você vai vendo os testemunhos, vai se dispondo a fazer e você vai vendo que é bênção para você, né? Maravilhoso. É maravilhoso, você se solta, você vai trabalhando para o Senhor. E eu tenho isso agora de não negar mais nada que me pedem, porque vai ser experiência, vai ser para o Senhor, vai ser para desenvolvimento, vai ser para o meu espiritual. Então, eu creio que a gente tem que se colocar à disposição e à prova mesmo, né? Não ficar negando quando te pedem para fazer alguma coisa na casa de Deus, porque vai ser bênção para a gente mesmo, né? No final das contas. A vida com Deus, ela é uma vida de prática, né? É igual a nossa fé, né? Então, é você praticando e você descobrindo cada vez mais intensamente aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer fazer para você. E o legal é que, depois de algum tempo, você servindo a Deus de alguma maneira, se você fazer uma retrospectiva, você olhar para ver quem era você lá atrás e o que Deus fez na sua vida até chegar aqui no momento, cara, você vai ver uma evolução incrível da parte de Deus para a sua vida, que vai te surpreender de uma forma, cara, grandiosa. É incrível o que Deus faz, né? Uns anos atrás eu não me imaginava dando uma aula de escola dominical, mas vai acontecendo, né? E agora já consigo dar aula, já. Algo mais natural. Algo... Sempre tem a primeira vez. A primeira vez é mais complicado. Que às vezes até não pode até ser uma experiência que te assuste. Muito agradável também. Tão agradável. Às vezes você fala, vai trocar as palavras, vai gaguejar. Primeira vez que eu preguei, segunda vez que eu preguei, eu engasguei, cara, no púlpito. Eu até brinquei com o Osias não colocou o copinho d'água aqui. Eu falei, não vou pedir o copo d'água, né? A boca ficou seca. Eu falei, meu Deus do céu. Fui falar uma palavra... Desculpa, irmãos. E continuei. Eu já derrubei copo d'água no púlpito. Acontece, cara. Acontece de tudo. Mas você tem que continuar. Não pode deixar isso te abalar, né, não, cara? finge que nada aconteceu, né? Continua pleno. Cara, a minha primeira experiência em pregar num púlpito foi num culto de Santa Ceia. Meu Deus! Cara. Não, e não bastasse isso para dificultar um pouco, tinha tema. Era dias de campanha, né? Iria ter o culto de Santa Ceia normal, porém fazia parte do propósito da campanha. E por incrível que pareça, cara, eu estava descobrindo assim, a questão do ministério, da chamada. Então, eu vou ser bem sincero, eu não tinha muito o hábito de leitura, de estudar a Bíblia. Eu estava começando há pouco tempo atrás. Então, eu estava entendendo as coisas aos poucos, né? E daí você tem que preparar uma mensagem com um tema que eu fiquei sabendo, tipo assim, em questão de 2, 3 dias, culto de Santa Ceia. Então, ainda bem que a igreja era uma igreja pequena, mas também a responsabilidade, cara, foi muito. Então, tipo assim, e essa primeira palavra que eu preguei, eu já repeti ela várias vezes. E hoje eu vejo a forma que cada vez Deus faz diferente. Ela vem de uma maneira diferente. Então, tipo assim, essa palavra ela se aperfeiçoou dentro da minha mente através do Espírito Santo. E é uma palavra que eu amo muito em pregar ela. E eu cheguei a sonhar, até contei para o Fer esses dias, eu sonhei, cara. E está lá em Abacuque 3:2. Cara, é uma palavra que eu amo, cara. E eu fui descobrindo quem era Abacuque, quem foi Abacuque, né? Então, eu fui, cara, aquilo me intrigou e eu fui pesquisando e cada vez eu vou descobrindo algo novo, o Espírito Santo vai revelando algo novo. Só que a responsabilidade, cara, de pregar foi tensa, sabe? E a gente sabe que a pregação ela tem o início, o meio e o fim. Cara, eu nem sei como é que eu fiz aqui naquele dia. Eu comecei no fim e terminei no início. Não, mas e você falou um negócio, né? Agora há pouco a gente às vezes se apega na nossa expectativa, né? Você falou que pregou várias vezes sobre o mesmo tema. E, cara, é uma tendência do nosso coração, cara. Não tem o que fazer.
Você se apega, às vezes, na reação da igreja. Sim, porque você está preparando a mensagem, cara, você já está sentindo a presença de Deus de uma forma, você fala, cara, essa igreja vai glorificar vai de virar. pé. E aí, às vezes, não é do jeito como você espera. Não. E, cara, o coração humano, ele engana. Nosso coração, ele é enganoso. E, às vezes, você pregou a primeira vez, e aí, em algum momento, a igreja glorificou. Você foi pregar a segunda vez, e naquele momento não foi a mesma reação. Cara, tem que continuar. Sim. A palavra de Deus está sendo pregada. Às vezes tem um irmãozinho lá no último banco que não está gritando, não está glorificando, mas está se derramando ali na presença de Deus. O Jader já falou sobre isso numa pregação Falou. dele aqui na nossa igreja. Que ele tinha essa, que quando ele pregava, não era aquele fogo que a igreja pulava e tal, e ele ficava com isso no coração. Que, nossa, mas quando eu prego, a igreja não pula, não é aquele fervo. O que está acontecendo? Ele achava que tinha alguma coisa de errado com ele. Mas depois ele entendeu pelo Espírito Santo que não é assim, que Deus usa ele de uma maneira. Ele não vai ser igual aquele pregador ou aquele pregador. Deus usa ele daquele jeito e a obra é feita daquele jeito. Na verdade, eu acho que você cria uma expectativa de que tipo de pregador você vai ser. Eu vou ser aquele o pregador avivalista, né? Ou vou ser um pregador mais calmo, mais de ensino e tal. Você cria dentro da sua cabeça. E às vezes você tem o desejo de pega alguém como referência, por exemplo, o Marco Feliciano, né? Ou outros pregadores aí renomados. Aí você meio que assiste direto lá algumas pregações e tal, e daí você imagina, Deus, eu queria pregar igual essa pessoa aqui, mas não é, cada um tem o teu particular. Deus vai fazer você e vai te usar você de uma forma. Só que aos poucos você vai se descobrindo que forma que você prega, como que você faz, como que você deve se comportar, e você vai entender. Não fica se comparando, né? Sim, com outras pessoas, sim. comparando com outros pregadores. Senão se frustra também. Existe né? muito disso. Às vezes, vai ser um ministério ou você frustrado. se frustra, ou você vai se encher de ego. Sim. Porque se você se comparar com alguém, vai falar, não, eu prego melhor que aquele fulano lá. Sim, com certeza. E aí você vai começar um negócio... Querendo ou não, a gente às vezes pega alguém como referência, né? Pega. Não, isso eu acho que é comum, é 100% normal. das né? vezes. E não é errado. Não é errado você pegar alguém como referência. Só que é o que a palavra diz. É uma referência. Sim. Você vai ter ali alguém como referência para você desenvolver o que Deus colocou na tua vida. Tem um escritor, pastor, que fala que para você ministrar uma palavra bem e ter uma mensagem mesmo definitiva para ela ficar boa, você tem que pregar pelo mínimo umas 19 vezes uma mensagem para ela ficar boa. E é um pastor que escritor, Falta 18. tem comentário bíblico e tudo mais, Hernandes Dias Lopes. Cara, E ele falou, para você pregar uma mensagem e ela ficar boa, tem que se pregar 19 vezes. E, cara, vai exatamente no que a gente está falando aqui, da evolução, que você vai começar, vai trocando palavra, gaguejando, engasgando. Você vai começar, cara, e é assim mesmo. E é assim mesmo. Não tem como fugir disso. Você não vai pregar lá uma vez e vai alcançar uma cidade inteira. Não, meu amigo, vai começar pequenininho. Para a primeira vez você vai esquecer tudo, na segunda vez você vai esquecer tudo também. Vai ter pregação que você vai falar, isso aqui vai durar meia hora, dura 18 minutos, você não sabe o que falar depois. E assim, cara, a gente tem aqui na nossa igreja, ou até pro William, assim, que a gente vê os meninos aí, cara. O Dinho ministrou o louvor aqui no culto passado, cara. Parece que ele já ministrou louvor há décadas. O Rafa na escola dominical. Mas começou assim? Não. O Dinho ministrou uma vez, ministrou outra. Né? Tem lá o canal, já pregou. O Rafa também começou. Eu lembro quando a gente começou a fazer esse trabalho de colocar os jovens para ensinar. O Rafa fez ali, comentou um tópico, né, Rafa? Um tópico da revista só. Comentou um tópico, depois fez uma introdução, depois comentou de novo, e lá um belo dia, vai, Rafa, dá aula você sozinho agora. E, cara, pra gente que é líder, pra gente que tá acompanhando o crescimento deles, a jornada deles, é maravilhoso, cara. Você vê a evolução, você vê eles se desenvolvendo no ministério, fazendo as coisas. É maravilhoso. É que, na verdade, todo dom, todo talento que Deus nos dá, ele tem que ser aperfeiçoado, né? Então, e essa parte, lógico, que é a parte que entra, né, muito da intimidade com Deus, para você entender e você se colocar à disposição para aperfeiçoar isso. Bom, se Deus me chamou, bora, mano, vamos para cima. Eu vou me acovardar? Não.
Pelo contrário, Deus nos deu o espírito de ousadia. Então a gente tem que ir para cima, cara, descobrir o que Deus realmente tem, como Ele vai fazer, e, enfim, independente. Tem um versículo Sabe? que fala, né? Aquele que começou em vós a boa obra, ele é poderoso para terminar, para fazer. Ou seja, você tem que ir, cara. Você tem que fazer. E quem que vai terminar? E quem que vai dar conta de, no final, alcançar o que precisar ser alcançado? É Deus. Ele que começou a boa obra. Ele termina. Ele vai capacitar ao longo do caminho. E aí entra aquilo lá que eu falei no começo. Deus tem algo grande para a sua vida. E a obra de Deus é algo grandioso, gigantesco, enorme, cara, e valoroso. Nossa, o prazer de estar na presença de Deus, de ser usado por Deus, cara, isso é incrível. Já é uma bênção você estar sendo ali, né? Às vezes a gente enxerga a bênção, Deus vai me abençoar por eu estar trabalhando na obra. Já é uma bênção você estar trabalhando na obra, cara. Você poderia estar em tantos outros lugares, mas não. Você está aqui na igreja, na casa de Deus, trabalhando. A obra de Deus, ela não é um negócio, eu faço, Deus, né, faz para mim. Não, né? Mas assim, Deus honra aqueles que honram Ele. Deus cuida daqueles que cuidam da obra dEle, da presença deles. Então, eu costumo dizer assim que, cara, você tem que tratar a presença de Deus e a obra de Deus como prioridade na sua vida. A partir do momento que você entende isso e começa a fazer isso, você se torna alguém que é prioridade para Deus. E imagina, Dinho, você é prioridade para Deus. Fernando, você é prioridade para Deus. Rafa, você é prioridade para Deus. Nós somos prioridade para Deus. Então, nós temos o mesmo valor de prioridade para Deus, nós temos, cara. A palavra de Deus diz, lá em Marcos, até busquei aqui para dar a referência certa. Marcos, capítulo 4, do 26 ao 34. Fala bem assim que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E qual que é a característica principal do grão de mostarda? É a menor da semente. É a menor. Mas qual que é o resultado do grão de mostarda? É a mostardeira lá que é gigante. É a maior das árvores. Então, justamente vai denotar aí essa questão. Eu vou começar pequeno, eu vou começar a me desenvolver e vou começar no pouquinho, cara, pequenininho. Só que aonde eu vou chegar é o que Deus tem para nós. Eu vou começar ali como um grão de mostarda, mas eu vou desenvolver essa fé, o reino de Deus, eu vou desenvolver ela até chegar em algo vistoso, algo bonito, algo que glorifica o nome de Deus. Então E a parte de crescer na experiência com Deus, crescer no ministério com Deus, você falando de texto bíblico, veio muito à minha mente agora. Final de semana a gente teve congresso da família lá na nossa igreja. E o tema era sobre o homem que edifica a sua casa na rocha. Então, a nossa casa tem que estar edificada na rocha. Por quê? No ministério, na vida com Deus, nem sempre vai ser só gostosuras, né? Momentos doces, momentos alegres. Às vezes vai ter provações, né? Vai ter momentos difíceis. E aí que está a diferença entre o homem que é sábio edifica a sua casa na rocha e o homem que é tolo edifica a sua casa na areia. Porque aquele que edifica na areia, cara, qualquer tempestade, qualquer temporal, ele vai querer desistir, abandonar, vai deixar de tudo. E às vezes o propósito que Deus tem, ele é tão grande, e o cara vai abandonar por coisas pequenas, sabe? Então, se você estiver alicerçado, pode vir o que vier, não vai ser fácil, né? Vai ter tristeza, vai ter um momento de angústia. Cara, vai ter noites sem dormir, vai ter muitos momentos muitas lágrimas que você vai derramar. Só que, cara, Deus está no controle de tudo. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, cara, Deus vai fazer as coisas acontecer e vai ser bênção, vai ser lindo. Tem uma segurança, né? Sua casa está firmada na rocha, você sabe que não vai Deus cair. te dá uma sabedoria, um escape para sair daquele momento, daquele tempo, né? Porque todo propósito, ele tem um processo, né? Então, passar pelo processo nem sempre vai ser agradável, mas temos que passar. Nós sabemos que, né, a gente vê assim, cara, você sabe onde que Deus quer te levar até certo ponto, você sabe do teu chamado, o que Deus quer fazer com você. Então, só que a gente sabe também que tem o processo para chegar até lá, né? Então, nós temos que ser moldados, nós temos que ser transformados para poder, quando chegar lá, não estiver faltando nada. Você está preparado para servir a Deus no lugar onde que Deus quer te levar, onde que Deus quer te colocar. E às vezes, no começo da caminhada, a gente não tem clareza, né? Não. No começo da caminhada, a gente não tem clareza de onde a gente vai chegar, ou do que Deus quer fazer com a gente. Só que, voltando lá em Isaías, que a gente comentou agora há pouco,
Né? O Isaías ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E é justamente essa disponibilidade, é esse levantar a mão e falar: Senhor, me envia para onde o Senhor quer. É essa disponibilidade que vai te conduzir ao propósito, ao chamado, vai te revelar ao longo do caminho o que você vai querer. Eu tinha uma percepção que eu ia ser líder de adolescente o resto da vida, ou regente de adolescente. E eu estava feliz com isso. Falei: nossa, olha onde o Senhor me colocou. Nossa, que grande honra para mim. E de fato, foi uma grande honra. E de repente, um dia, num retiro, eu queria que os adolescentes tivessem uma ideia de qual que era o chamado para a vida deles. O tema do retiro era meu chamado. E o propósito era que eles descobrissem o chamado deles ali no retiro. E o que Deus fez? Falou: não, é você que precisa descobrir o teu chamado. Toma. E falou para mim, claramente, nitidamente. Receba. Foi uma das vezes que Deus falou assim comigo mais claro: eu te chamei para ser um pastor. E aquilo, eu gelei da ponta do cabelo até o dedinho do pé. Falei: meu Deus. Tipo, moiou para mim. Quem sou eu? Quem sou eu, cara? Quem sou eu? E daí, eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, então, porque eu não estou nada preparado para isso. Eu não tenho nada. E aí que foi uma transformação na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, na minha caminhada cristã, de fé, experiência. Por quê? Porque até então eu tinha uma ideia, só que de estar fazendo algo para Deus, de ter se disponibilizado a fazer, Ele revelou o que estava lá na frente. E de novo volta que a gente falou no começo, né? Às vezes a mudança te causou um choque. Porque você estava preparado para cumprir aquela função que você já estava exercendo para o resto da vida. E aí, quando veio um estalo de mudança, não é isso que eu tenho para você, opa, me assustei. Mas aí você se preparou, né, e está vivendo esse processo. Né? Na história de Abraão, né? Deus chama ele para uma terra prometida que ele não sabia onde era. E daí, no meio do caminho, promete que ele vai ser pai de uma grande nação e as coisas vão acontecendo. Então, ele não sabia o final, mas ele confiou em Deus totalmente até... Deu o primeiro passo ali, né? Deu o primeiro passo, se dispôs. E parece que na caminhada, parece que tudo vai ao contrário daquilo que Deus fala, né? Parece que nunca vai chegar, né, cara? Cumprimento da promessa, né? Mas, mano, é isso, gente. Então, tá dando nosso horário. Foi rápido, né, cara? Meu Deus. Passa muito rápido. Passou voando. Foi top. Nós temos um limite de tempo aqui, infelizmente, mas... Gente, é isso. Acho que a gente passeou o Amarildo por tá tocando nós aqui. Não, brigando ali na porta com a gente. Depois nós vai mostrar ele. Vocês comentem aí. É tudo culpa do Amarildo. Gente, mas, William, tá mais tranquilo? Agora tá suave, mano. Se você quiser continuar mais umas mais 2 horas aí... Não dá mais um episódio. Mas é isso. A gente falou muita coisa aqui, né? Falou de mudança, falou de ministério, falou da nossa cidade. Nossa cidade é linda, tá, gente? Curitiba é linda, é maravilhosa. Venha conhecer. Mas, William, muito obrigado, mano, por estar aqui com a gente, por participar desse episódio, se colocar à disposição de participar desse episódio. Mano, muito obrigado mesmo. Se quiser mandar os abraços aí, falar com a galera, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, né? Obrigado, Fer, obrigado, Dinho, obrigado, Rafa. O nervosismo passou rapidinho, né? Vocês deixaram muito bem à vontade aqui. Quero mandar um abraço pessoal, né? Nossa galera aqui, todos os jovens da nossa regional. Um abraço para minha família lá em Foz do Iguaçu, né? O pessoal lá. Eu vou mandar o link depois para eles assistirem. Esse podcast vai chegar em Foz do Iguaçu, cara. Olha. Mandar lá Será pessoal. que passa pro Paraguai? Já vira internacional? Tem algum conhecido lá no Paraguai? Já dá um jeito. Opa! Internacional. Um abraço para a galera, um abraço para minha família, né? Todos lá. E vai ser bênção, cara. Tenho certeza que vai chegar lá e a galera vai gostar muito, que vocês são referência aqui para a nossa geração, para a nossa regional. E, cara, contar um segredo rapidinho. Fique à vontade. Pensa num cara que eu admirava sempre, questão de liderança, era o Fernando, mano. Olha cara, só. é um cara de referência. Às vezes eu acho que ele nem tem a percepção disso aqui, cara, mas tem muita gente que olha o Fernando e fala, cara, esse cara é fera, mano. Então era um cara que eu admirei sempre, sim, admiro até hoje e tenho aprendido muita coisa com ele, trabalhando junto com ele. Pra quem não sabe, o Fernando tá auxiliando Sim, o William, né, gente? Temos uma equipe aqui. E eu é? auxiliando o Fernando. Um ajudando o outro. É melhor 2 do que 1. Vamos emendar outro episódio? Vamos falar sobre amizade. Estamos crescendo junto, né, Fernando? Gente, mas é isso então, William, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse episódio com a gente. Já falamos, ó, compartilha, comenta, assistam os outros episódios.
passa muito rápido. Quando você vê, ó, já foi e você já tá ouvindo outro. Dá pra você ouvir somente, né, na plataforma do Spotify, então não precisa ficar assistindo o vídeo, mas também tem todas as plataformas lá pra você acompanhar, tá bom? Marca aí o seu amigo que precisa ouvir. Eu tenho certeza que você tá pensando em alguém, essa pessoa precisa ouvir esse episódio, tá bom, galera? Até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Piazada. Obrigado, Rafa. Obrigado, Fer. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.